É isso, pessoal. O quinto episódio, celebramos aqui o quinto episódio. Eu quero lembrar a vocês aí que o canal da LP ele vai trazer coisas do mundo empresarial, sempre voltado para questões de oportunidade, sempre voltado para cases de sucesso, história de empresários aqui que passaram por certas dificuldades. Eu quero lembrar aqui que a gente já falou sobre questões sucessórias, falamos sobre questões de impostos tributários aí em aberto, trouxemos uma especialista para falar tudo sobre essa questão. Você que tem dificuldade com impostos, que está com impostos em aberto. No último episódio nós trouxemos o Rogério Quelucci, ele que é um especialista em liderança e treinamento. Portanto, aqui, como diz o Faustão, só fera, meu. E hoje não vai ser diferente. Mas antes disso, pessoal, antes de eu apresentar nosso convidado, vou pedir para você dar o seu like aí, compartilhar esse conteúdo, faça o seu comentário aí, traga ideias de temas que nós teremos aí o maior prazer em compartilhar esse conteúdo com vocês. E hoje eu quero apresentar a vocês aqui o meu convidado. Olha só, as nossas agendas aí é sempre uma dificuldade. A gente teve dificuldade de colocar esse episódio no ar, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu vou apresentar para vocês o Valdir Campos. Valdir, é uma satisfação, uma honra tê-lo aqui. E antes de mais nada, Valdir, eu quero entregar essa lembrança aqui do escritório, que é com muito carinho. É singelo esse gesto, tá, Valdir? Mas vocês aí que abdicam do seu maior ativo, que é o espaço, o tempo, para compartilhar esse conhecimento com o nosso público aqui, Valdir. Então receba com muito carinho aí, preparado para vocês. E muito obrigado, meu querido, pela sua vinda. Antes de passar a palavra para você, vamos lá, Valdir, vamos falar um pouquinho da sua biografia. O Valdir, que é especialista em recuperação tributária. Nós temos um trabalho aqui de longo tempo, uma parceria de longo tempo, são algumas dezenas de casos, né, Valdir? O Valdir, que ele é perito, contador, auditor e tributarista, lidera a Conap, a Conap que tem a idade de Cristo, né, Valdir? 33 anos, reconhecida, ele tem pós-graduação em administração, finanças, bacharel em ciências contábeis, já atuou como diretor da Ibracon, conselheiro do CRC, diretor do SESCOM, foi contador-geral das Casas Pernambucanas, onde atuou por 11 anos, e aí a gente estava comentando de bastidor, Valdir, amanhã fazem 34 anos que você saiu das lojas pernambucanas, e olha só, o que ninguém sabe sobre o Valdir, super interessante para mim, é uma curiosidade, depois eu vou pesquisar a fundo o que de fato essa atividade faz, mas ele tinha ali o interesse de atuar na área de geologia. Incrível, Valdir. Gratidão por ter vindo, Valdir. Seja muito bem-vindo. O palco aqui vai ser seu. Muito obrigado pelo seu maior ativo aqui, que é o seu tempo. Ô, Cleiton, obrigado. Eu que agradeço aí imensamente o seu convite. É uma honra, uma alegria estar aqui com você. Compartilhando, né, esse podcast maravilhoso, eu já assisti aos anteriores, sucesso total, tá de parabéns aí pela sua condução do podcast e agradecer também aqui o seu mimo que você me deu por estar aqui com você e nada mais fiz do que minha obrigação estar aqui com você hoje, compartilhando aqui as nossas experiências e as nossas parcerias que a gente já tem em casos, em vários cases, inclusive, no passado. Muito bacana, Valdir. Olha só, falando um pouquinho aqui da sua história, né, Valdir? Você que hoje dirige a Conap ela é um segmento específico para a área de oportunidades, recuperação tributária, mas fala um pouquinho da sua trajetória. Antes disso, você comentou comigo, você é contador de formação, obviamente, sim. E fala um pouquinho sobre essa trajetória. Por que você escolheu ir para a área da recuperação? Antes disso, você teve um escritório, sim, não é isso? Sim. Cleiton, é o seguinte, nós começamos a Conap há 33 anos atrás, em março de 1992. Por que o nome Conap? Conap significa consultoria, auditoria e perícias. Então, o foco do nosso trabalho eram as empresas, consultoria, auditoria e perícias. Né? Isso ao longo desses 33 anos é o que nós temos feito. Nós, até 2010, nós terceirizávamos contabilidade nas grandes empresas. Eu tinha uma equipe que essa equipe ficava na empresa e ali na empresa gerava toda a contabilidade, todas as informações, livro fiscal, contas a receber, contas a pagar e a própria contabilidade em si. Então, de 92 a 2010, nós fizemos muito isso. Tínhamos uma equipe grande e tal.
E aí, também fazíamos auditoria independente. Ok. Continuamos com a auditoria independente até 2013. Sim. Em 2013, nós também abdicamos da auditoria independente e focamos o nosso trabalho basicamente no recuperação de impostos, no ressarcimento do crédito acumulado, Ok. que é a normalização em São Paulo das portarias CAT 207 simplificado e CAT 83, que é do custeio. Complexas, né, Muito Valdir? complexo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Desenvolvemos o software para isso, né? E a partir de então, Cleiton, focamos apenas no ressarcimento do crédito acumulado e do ICMS-ST, que é da substituição tributária. Também desenvolvemos software para isso. Paralelamente, desenvolvemos o software também do quê? Da revisão tributária. O que consiste essa revisão tributária, Cleiton? Nós pegamos os SPEDs fiscais, os SPEDs de contribuições, os SPED contábil, e o ECF, que é SPED contábil e fiscal, importamos toda a massa de informação para o nosso programa. Dali no nosso programa nós fazemos a leitura de todas as informações entre eles, entre os SPEDs, e detectamos ali possibilidade de créditos não tomados em 5 anos. Ok. Ou seja, com muita rapidez, nós verificamos a vida da empresa de 5 anos. Perfeito. Mas com muita rapidez, assim, coisa de Eu sei. horas. Coisa de Eu horas. sei. Tivemos um case recente, né, Valdir? Exatamente. Eu sei o que você está falando. Então, o que acontece? Isso nos deu, Cleiton, um certo conforto, uma certa garantia de focar apenas nesses assuntos. Crédito acumulado, ICMS-ST e revisão tributária, de uma forma geral, que é o nosso case, o nosso caso específico de hoje, o nosso trabalho, o nosso foco hoje são esses serviços. É o foco. Agora, eu lembro uma história de que você eu lembro nas nossas conversas aí, a gente tem projetos além desses trabalhos de parceria de revisão, aí tem outras coisas que a gente conversa em particular, Valdir, e certa vez, por curiosidade, eu falei, poxa, Valdir, a contabilidade realmente, ela nos faz perder cabelo, ela nos faz deixar o cabelo branco. E eu acredito que é por isso que você tenha deixado de ter o escritório de contabilidade. Eu não sei se você vai se lembrar, mas eu lembro muito bem que você falou que como você faz terceirização, ou seja, você colocava um operador dentro da empresa e salvo engano, ele fritou um bife ou um ovo, eu não sei exatamente o que era e eu não sei se estragou. Aí eu lembro que você comentou que o cliente te ligou falando que aquele profissional, ele tinha acabado com o ambiente. E aquilo acho que foi de certa forma ali um divisor de águas. Um divisor de águas. Fala um pouquinho dessa história, Valdir. Então, nessa terceirização, né, então eu tinha uma funcionária que estava na empresa às 4 horas da tarde. Me liga o dono da empresa, fala, Valdir, tem uma funcionária sua fritando banana. E esse cheiro da banana está se espalhando pelo ambiente todo. Falei, tudo bem, deixa que eu vou resolver isso daí. Resolvi realmente, né? E, enfim, conversei com a funcionária e tal, e aí tirei ela daquele cliente, pedi para ela não fazer mais aquilo. E aquilo, como foi um divisor de águas, a partir dali eu comecei a diminuir a questão da terceirização. Exato. Porque acho que a contabilidade, Cleiton, é um trabalho muito nobre, mas assim, tem muita responsabilidade. Exato. São muitas obrigações. Exato. Né? Mudanças de legislação a toda hora. Exato. E aí o que acontece? O seu time precisa estar constantemente atualizado em evolução. Exato. Então, assim, as normas tributárias mudam a toda hora. Né? Nós temos aí, até vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas nós temos em média, Cleiton, 37 mudanças de normas tributárias diariamente, desde a Constituição de 88. Então, se nós pegarmos esse tempo, todos esses 30 e poucos anos, nós vamos ter milhares de artigos tributários de modificação. Então, é humanamente impossível para o escritório de contabilidade acompanhar essas mudanças todas. Exato. Né? Então, assim, o foco da contabilidade é o dia a dia. Então, não pode vacilar um minuto, porque senão ou deixou de creditar o imposto ou pagou imposto
a mais ou a menos até. Exato. Levando a empresa a sanções fiscais. E é por isso que você se especializou e esse trabalho ele é complementar ao do contador, né? E eu acho que é isso que o contador muitas vezes não enxerga, que é um complemento. E o próprio empresário também, né, Valdir? Claro. Porque o contador ali dentro da rotina, ele faz a entrega, cumprimento de prazos, aquele volume de informações, segmentos, via de regra os escritórios não são segmentados, e aí tem toda essa questão. Mas eu lembro também de um case aqui do escritório, Valdir, em que nós tínhamos uma terceirização fiscal de um cliente em Extrema, e acontecia assim, não vou dizer o tempo todo, mas de vez em quando eu tinha um operador que o cara sumia. A pessoa simplesmente desaparecia. E aí você tem prazo, e mesmo que você ponha um backup, que você crie processos para suprir essa ausência, até uma férias, até uma rescisão, por exemplo, se for o caso. Mas assim, repentinamente você não consegue suprir essa demanda. Então eu entendo o que você está falando, o risco é muito grande, eu acho que tem essa questão, e essas terceirizações geralmente são para grandes players, e aí a gente entende que o risco ele é muito considerável, né? É muito considerável. E outra, no novo Código Civil de 2002, foi colocada a figura do contador, Cleiton, como responsável, inclusive, solidário. Ou seja, o contador não participa da gestão da empresa. Se ele não participa da gestão da empresa, ele não pode ser criminalizado. Exato. Porém, ele é pelo Código Civil. Exato. Então, assim, o contador não participa da gestão, não participa da tomada de decisão. Porém, ele participa com os bens dele, inclusive se a empresa for autuada e se tiver, por exemplo, dolo. Exato. Na operação tiver dolo, o contador vai ser responsabilizado sem que ele tenha tomado decisão. Exato. Então, esse é um problema muito sério, que aí, à época eu estava no CRC, inclusive, eu era conselheiro, e nós tentamos fazer com que isso não entrasse no novo Código Civil, mas os conselhos regionais e o Conselho Federal de Contabilidade não teve êxito nessa pauta, o que é um grande erro, né? Para os nossos colegas aí, então, que não têm essa informação, os colegas de classe que nos acompanham, eu tenho vários parceiros, aqui é uma questão importante. Então, você redesenhar os seus contratos de prestação de serviço, você entender que principalmente agora a questão de lavagem de dinheiro, a gente vê aos montes aí o crime organizado impetrado nas empresas, e muitas vezes o contador ele não tem a ciência do que vem, da onde vem a origem daqueles recursos. Ele é procurado, ele estabelece um contrato, e aí a importância de você ter uma assessoria jurídica, inclusive, e por isso, Valdir, que você tem que cobrar um trabalho de valor, porque ele é o tamanho dos riscos, né, hoje inerente à profissão. Como você falou, responder com seus próprios bens, isso é uma loucura. Inclusive, né, Cleiton, a contabilidade ter um seguro de responsabilidade civil. Sim. Isso é fundamental, de fundamental importância. Exato, né? Exato. Porque, como eu disse, não participa da gestão da empresa, porém é responsável. Não é? E assim, e a gente sabe no dia a dia que às vezes a empresa, não é genérico isso, porém, às vezes para pagar menos imposto, cria-se uma situação onde sabidamente vai ter problema futuro com o fiscal, né? E não se consultou o contador. Exato. Né? Então o contador vai ser penalizado por uma gestão, por uma decisão não tomada por ele. E aí acho que é importante que você falou, Cleiton, que a contabilidade precisa, no contrato com o cliente, uma cláusula específica, né, se isentando de tomada de decisão que ele não tenha participado. Exato. E que, por exemplo, um pagamento do honorário, inclusive, isso foi orientação da nossa assessoria, que ele advém, inclusive, de origem ilícita, porque se o cara é criminalizado por lavagem de dinheiro e você recebe uso desse recurso, isso, obviamente, eu tomei como verdade, porque é uma especialista, mas ele diz que eventualmente você inclusive pode ser penalizado. Com certeza. Que loucura. Agora, trazendo aqui, o Valdir, para o nosso core, para o cerne da nossa conversa, por que se recupera tantos impostos no Brasil, na sua opinião, Valdir? O Cleiton, então, repetindo o que a gente falou agora há pouquinho, são 37 normas diárias de alteração de assuntos tributários, de normas tributárias diariamente. Então, são leis, decretos, portarias, instruções normativas, atos declaratórios, enfim,
uma manicômio. parafernália, um manicômio de sopa de tributação. letrinhas. Então, ou seja, é humanamente impossível que os escritórios de contabilidade, que os contadores, de uma forma geral, assimilem essas informações todas. Exato. Porque é muita coisa. E aí, o que acontece? O trabalho não normal, digamos assim, do escritório de contabilidade é feito pelas parcerias, que somos nós. Exato. Então a gente acaba complementando aquilo que o trabalho do contador, né? E, por exemplo, o crédito acumulado do ICMS não é atividade da contabilidade fazer isso. É um software específico. Fator específico, tem que ter software para isso, né? Exato. Ressarcimento de substituição tributária, ICMS-ST, também tem que ter um software para isso, é específico. Então a contabilidade está no dia a dia fazendo o quê? Lançamento fiscal, lançamento contábil, geração de SPED, geração de PERDICOMP. Exato. É isso? E, então, assim, o que é o trabalho de revisão mesmo acaba ficando para um segundo plano, porque a obrigação diária e acessória é gigante, é muita coisa. Prazo também, né? Prazo. E isso não é o Cleiton falando, né? O Valdir. 95% das empresas, Valdir, 95% das empresas, segundo o IBGE, isso é estatístico, pagam impostos indevidamente. E aí provavelmente entra nesse bojo. Agora, o que surpreende, Valdir, ao meu ver, tá? A contrapartida disso, que o ano de 2024, por exemplo, foi o ano em que mais se arrecadou impostos na história do país, mesmo num processo, aspas, de dificuldade do país, fugiu a palavra aqui, eu já vou lembrar. No momento em que o país não cresce, e você tem a contrapartida disso, que é o aumento de impostos. Então, ou seja, com esse aumento, aumentam também as oportunidades para você. Com certeza. Então, por exemplo, o que explica isso, Cleiton? Com a robotização das coisas. Nota fiscal eletrônica, por exemplo. Hoje em dia tudo é eletrônico. Antigamente, no passado, era tudo manuscrito. Né? E aí era fácil de falsificar. Hoje não. Emitir uma nota fiscal, né, o teu cliente já sabe que você emitiu uma nota fiscal contra ele. Exato. Né? E aí o fisco já sabe que você tem que pagar aquele imposto daquela nota. Perfeito. Né? Então, ou seja, facilitou muito, né, a robotização das coisas, no cruzamento de dados, aumenta-se muito a arrecadação. E aí as oportunidades de crédito são gigantescas também. Né? Agora, o fisco também cria dificuldades para devolver créditos. Perfeito. Né? Então, por exemplo, voltando aqui um pouquinho na questão do ICMS crédito acumulado. Ou seja, a quantidade de informações que vão lá dentro é absurda. Né? E aí o fisco ele dificulta isso. E agora, recentemente, com os problemas que nós tivemos aí da própria fiscalização envolvida em algumas empresas, algumas grandes empresas de ressarcimento. Exato. E aí os processos hoje, por conta disso, estão todos paralisados. Por quê? Porque agora, mesmo aqueles pedidos simplificados, eles obrigatoriamente passam pela fiscalização. Nossa. Então, a fiscalização já é deficiente, tem, né, a quantidade de fiscais, até onde eu sei, hoje é muito menor. E aí os fiscais nem vão mais trabalhar hoje em dia, o pessoal trabalha home office, não tem mais o trabalho presencial, então acaba dificultando muito a análise dos processos e o ressarcimento para o contribuinte. Sim. Então o contribuinte tem direito? Tem, porém o fisco não está dando vazão nos pedidos, né, que as empresas adentram nos processos. O que já era antes difícil, demorado, agora com essas operações que teve recentemente, né, no sentido de ter um problema de fiscais envolvidos, a matéria fala sobre isso, né? Empresários envolvidos, eu acho que aí é mais um motivo, é mais um pretexto para demorar ainda mais. Mas olha só, vamos dividir isso em duas questões, Valdir. Aquela hora eu estava falando de desaceleração econômica, tá? Só para não passar batido aqui, para eu não passar vergonha aqui, né, Valdir? Às vezes pode, é normal. E deixa eu te falar uma coisa, vamos dividir esse tema, então, sobre revisão tributária, que é o que você falou, de pegar essas informações das empresas, os arquivos magnéticos, as obrigações acessórias, PED, principalmente, da questão do ressarcimento e crédito acumulado
lado a gente fala no segundo plano. Tá bom. Vamos falar aqui dessa primeira questão aqui, que é você ir na empresa, fazer a análise, entender os números, entender a atividade econômica, e aí você fala, bom, isso aqui não tomou crédito, isso tomou, isso aqui a legislação permite, não permite. Vamos falar dessa questão da revisão primeiro, né, Valdir? Quais são as atividades, os players que mais se encaixam nesse tipo de trabalho, Valdir? Então, se você quiser dar uma ênfase aí para quem está nos assistindo, fica à vontade, porque eu acredito que muita gente até nem sabe que, de repente, pode acordar ali com um caminhão de dinheiro, claro. E isso é muito comum, né, Valdir? O Cleiton, aproveitando aqui, pessoal, o que acontece? A gente tem deparado com muitas situações da seguinte forma. Indústria, de uma forma geral, aquelas tributadas pelo lucro presumido, lucro real. Não é? As do Simples Nacional, como não gera crédito, então não é o nosso público. Nosso público são empresas de lucro presumido, lucro real. Vamos falar inicialmente das indústrias, tá bom, Cleiton? A indústria, de uma certa forma em geral, o que acontece? Ela tem os insumos que ela compra para a atividade industrial dela, ou seja, matéria-prima, material intermediário e material de embalagem. Tá? E aí, a empresa, hoje em dia, ela classifica, por exemplo, muito material intermediário na indústria como material de uso e consumo. Então, a empresa classificando as contabilidades, o escritório de contabilidade, pega essa informação da empresa, tudo aquilo que a empresa digitou no seu sistema operacional lá, e ela importa essa informação para o sistema, para o SPED, por exemplo. A empresa, quando ela classificou como material de uso e consumo, Fabril, por exemplo, de Fabril, a contabilidade fala, bom, esse aqui é material de uso e consumo, não dá direito a crédito de PIS e COFINS, por exemplo. Exato. Né? E nem de ICMS, nem de IPI. Ok. Aí, só que assim, tudo que é usado na atividade industrial, tudo que é material de uso e consumo industrial, dá direito a crédito de PIS e COFINS. E fazendo um adendo aqui, um parênteses, Valdir, nós devemos lembrar que muitas vezes o contador, pelo distanciamento e cumprimento de prazo, ele não sabe o que é um insumo, o que é um consumo, por exemplo. Exatamente. E às vezes eu já vi casos, você já me mostrou casos em que a própria empresa ela classifica como insumo que deveria tomar crédito, já que faz parte do core da empresa, faz parte do processo fabril, mas por conta dessa deficiência da interface entre essas duas empresas, a contabilidade não vê aquilo como um crédito. Então, na prática, isso acontece também. Acontece muito. Porque, assim, voltando um pouquinho no passado, onde a empresa mandava para o escritório de contabilidade o documento fiscal, a contabilidade fazia a classificação, ela mesma fazia a classificação. Então, ela sabia o que era material de uso e consumo, o que era material intermediário, material de embalagem, etc. Aí, Cleiton, com a automatização, o que vai acontecer? A própria empresa faz essa classificação sem que os funcionários da empresa tenham o conhecimento necessário de contabilidade. Exato. Né? Então, e aí, pessoal, as pessoas não sabem, classificam material de uso e consumo. Só que, por exemplo, para eu vender esse pote de vidro, eu preciso que ele vá limpo, que ele saia da minha indústria limpo. Perfeito. Quando eu termino de fabricar, ele está sujo. Então eu preciso de um álcool, um thinner ou qualquer outro material para fazer com que essa embalagem fique límpida, transparente, para eu poder vender. Então, apesar do insumo que eu usei aqui não agregar ao produto, ele não é um material de uso e consumo, ele é um material intermediário. Perfeito. Então, esse tipo de classificação de critério é que as empresas pecam e muito. Isso é comum, muito comum. Entendi. Em pequena, média e grande empresa, Cleiton. Isso acontece diariamente. Então, isso foi uma bela de uma analogia, Valdir, e até recentemente, se não me engano, não tem 2 anos, com o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele referendou aí e ele deu uma abrangência maior para essa questão do crédito, no sentido de que, salvo engano, ele fala do princípio da essencialidade e tem uma materialidade. Exato, ou seja, tudo aquilo que é inerente, é essencial, você abrange bastante
Mas ainda assim também tem que ter um crivo, né, Valdir? Eu acho que o pessoal pega esse entendimento e generaliza, tem que tomar esse cuidado. Eu já vi casos de empresas aí entregando para clientes nossos relatórios que quando você olha, você fala, é absurdo, não, isso aqui é risco, isso aqui... Então tem que tomar muito cuidado com esse exemplo, essa analogia que você deu, não é isso? Claro, é isso mesmo. E assim, o que eu vejo também é que falta um pouco de um engajamento entre a contabilidade e a própria empresa, no sentido de explicar para a empresa como é que vai fazer aquela classificação. Exato. Acho que isso falta um pouco de comunicação entre as partes. Exato. Quando melhorar essa comunicação, Cleiton, as empresas vão deixar de perder isso que perdem hoje. E olha, é muito comum. Perfeito. Então, o resumo do trabalho de revisão é isso. É você ir lá, analisar esses dados, essa massa, e falar o que era do processo produtivo que você eventualmente não aproveitou. Esse seria o resumo. Agora, há um paradoxo muito grande, ao meu ver, Valdir, porque via de regra, pelo que você falou, o trabalho está concentrado em grandes players, ou médio para o grande, principalmente, claro, nas pequenas também tem, mas não é o viés da nossa conversa hoje. Exatamente. Simples nacional. Estamos falando aqui de lucro presumido e lucro real. Isso. O paradoxo, ao meu ver, é no sentido de que essas empresas, esses players, eles têm condição de ter uma mão de obra mais qualificada, um capital humano mais preparado, em tese, claro, sempre em tese, mas eles têm RH, eles oferecem atualização, cursos, treinamentos. Via de regra, são pessoas que ficam por bastante tempo na empresa por conta dos atrativos de plano de carreira. E, ao seu ver, por que isso acontece se o trabalho se concentra nesses grandes players e, em tese, eles têm uma mão de obra mais qualificada? Tem pela sua experiência, tem alguma resposta para isso, Valdir? O Cleiton, é o seguinte, o que eu tenho me deparado é a questão do conservadorismo. Às vezes, assim, a empresa até fala, poxa, mas será que pode, será que não pode? Então, na dúvida, não toma o crédito. Né? É o perfil do empresário, é o perfil, né? Exatamente. Tem medo, receio. Receio de retaliação, fisco, etc. Retaliação. Agora, o que falta, na verdade, nessa empresa? Bom, se eu tenho essa dúvida, por que eu não contrato alguém para me fazer um parecer? Exato. Ou para fazer uma revisão e mostrar para mim que eu estou errado? Né? Então, assim, o que eu vejo muito é a questão do conservadorismo e o medo de fiscalização e de retaliação. Perfeito, legal. E também eu vejo, já vi casos aqui de pessoas que às vezes também se acomodam, né, Valdir? Sim. Se sentem donas daquele cargo porque acreditam que são insubstituíveis e ali não se atualiza, a pessoa também vai... O Cleiton, eu tenho casos, por exemplo, que empresa que tem saldo credor de IPI gigantesco e ela não aproveita aquele saldo credor de IPI para pagar, para compensar com outros impostos federais, por exemplo. Mas aí você está falando de receio. Ou não, ou é falta de conhecimento. Ou é as duas coisas. É dificuldade, porque é o seguinte, a gama de informação que você precisa fazer nos PERDCOMPs é muito grande. Então, às vezes, primeiro, o receio. Segundo, a dificuldade de fazer o levantamento dessas informações todas. Entendi. Entendeu? Então, o que a gente depara muito é com isso, com essa dificuldade e do receio. Perfeito. E até falando, não estava aqui no escopo, Valdir, mas, por exemplo, quando você identifica um IPI acumulado, a empresa é uma indústria, então ela exporta, provavelmente, ela acumula um saldo credor ali, e o que se pode, a legislação permite, é você pagar os impostos cruzados, ou seja, outros impostos federais com aquele saldo. O seu crivo também, ele valida esse saldo credor, Valdir? Eu acho que isso é importante você dar um destaque para isso. Nosso crivo valida toda a situação de possibilidade de crédito da empresa. Nossa. Porque o nosso sistema, exatamente, ele me dá toda essa informação. Né? Então, assim, em questão de horas, eu vejo 5 anos da vida da empresa e eu vejo as oportunidades que tem em cada caso. PIS, COFINS, ICMS, IPI, saldo credor de IPI. A empresa, por exemplo, Cleiton, do lucro presumido que é preponderantemente exportadora, ela tem direito a um crédito, um resíduo de crédito de PIS e COFINS da exportação dos produtos que ela não aproveita. Muitos casos que eu vi que não aproveita. Certo. Por quê? É difícil de fazer, né? Você tem que ter um software para isso. Né? Então, assim, tem um crédito de PIS e COFINS do resíduo da exportação que pode fazer um crédito no IPI. Olha aí, então, empresários na condição de saldo acumulado de IPI, o especialista valida o crédito, ele analisa, ele audita,
e faz o crédito. E para as exportadoras, empresas de lucro presumido aí, eis uma possibilidade aqui do residual do PIS e COFINS, que aliás, você vê tanta informação, eu sou tributarista. E na humildade aqui, eu desconheci essa oportunidade para a gente ter uma ideia do tamanho desse manicômio, né? Exatamente. Dessa celeuma, né, Valdir? O Cleiton, tem uma outra oportunidade também, que, por exemplo, só que hoje em dia é difícil, porque você tem a lei do bom pagador. A lei do bom pagador, ela te dá 1% de crédito na base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. Para você abater em PIS e COFINS. Olha isso. Né? Só que assim, a empresa precisa ter pago rigorosamente em dia todos os impostos federais. De quanto tempo? 5 anos. Ah, tá. E tem que ter entregue, tem que ter tido entregue, tem que ter sido entregue todas as obrigações acessórias correspondentes no dia, ou seja, até o dia, não pode atrasar. Prazo, tudo certo. Então, assim, hoje em dia, assim, como a quantidade de informação, obrigação acessória é muito grande, dificilmente uma empresa não tenha entregue com atraso a obrigação acessória ou não tenha pago com atraso o imposto, parcelado e tal. Então, tem a possibilidade, mas tem que estar rigorosamente em dia. Mas também é uma oportunidade. É uma oportunidade, o que o empresário desconhece. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, Valdir, de $1 milhão para você. Por se tratar a revisão, e também depois a gente vai falar um pouquinho mais do público-alvo em relação a ressarcimento e o crédito acumulado. Mas em se tratando da revisão que a gente comentou, que ali é o pequeno, aliás, o médio e o grande empresário, eles passam por auditorias, via de regra, principalmente as empresas multinacionais. Dentro mesmo com essas auditorias, Valdir, você encontra oportunidades em se tratando de empresas que são auditadas? Também encontra oportunidades, a gente já teve casos assim, né? Aí a gente volta falando conservadorismo. Vou dar um exemplo aqui clássico de uma empresa que eu fiz há um tempo atrás, auditada também. A empresa é fabricante de máquinas e equipamentos. Ela compra madeira para embalar a máquina quando a máquina está pronta para ser entregue. A contabilidade, a empresa e até a própria auditoria entendeu que aquilo era um material de uso e consumo. Sim. E não é material de embalagem, ou seja, eu preciso daquela madeira para construir o engradado, para colocar a máquina, para mandar a máquina. Está diretamente ligado ao processo. Ligado, exatamente. É material de embalagem, então não é material de uso e consumo. Empresa auditada. Né? Então, Cleiton, é questão de critério. Cada empresa tem lá seu critério, seu conservadorismo. Olha, não faça isso que pode ter problema com o fisco, etc. Exato. Né? A gente encontra oportunidades em todo tipo de empresa. E fora o volume de informações, né? E mesmo as grandes empresas de auditoria, né, Valdir? Você vai perceber que eles têm dificuldade com mão de obra, então muitas vezes não é o especialista. Eu já vi casos na prática também, em que um grande player da nossa carteira deixou de lançar para tributação 120 milhões de reais de algo que era serviço para até com o governo. E nas retificações deu um valor de débito absurdo depois para a empresa. E tudo, aspas, canetado por grandes empresas. Então, é muito complicado. Cleiton, tem um detalhe também importante nessa sua fala, que é o seguinte. Às vezes a empresa tem lá no seu balanço X reais a compensar, a recuperar. Aí a auditoria diz assim, olha, a sua empresa tem imposto a recuperar, etc. E tal. Só que ela não pode fazer, ela só relata, aponta. Mas ela tem a proibição legal de não fazer um trabalho onde ela audita. Qualquer trabalho extra que ela faça, ela não pode, porque tem uma norma legal impedindo que a própria auditoria faça outros trabalhos que não a auditoria. Perfeito. Ela aponta e a empresa é que toma a decisão de chamar alguém especializado para fazer. Isso é comum também. Né? Mas se você pega o meu exemplo aqui, você tem uma entrada de recurso de 120 milhões e você não tem a contrapartida, vai até para o aspecto financeiro. Então, realmente... É falho o processo. Por mais que se denomine auditoria, os apontamentos eles deveriam ser mais... Mas isso é a minha opinião, tá? É individual, até por situações em que eu já passei realmente
E também não dá para generalizar, não porque dá. tem especialistas, tem empresas muito sérias, mas eu tive alguns desconfortos aí com relatórios que eu analisei e realmente deixam a desejar. Então, aquilo que a gente falou, ou seja, a auditoria aponta, né, erros, aponta inconsistências, porém cabe à empresa tomar decisão. Sim. A decisão não passa para o auditor, né? Exato. O auditor aponta, a empresa que decide o que vai fazer. E o que na prática, Valdir, é muito simples. Você sabendo que, mesmo que com a auditoria, não anula o fato de você fazer uma revisão, uma coisa com certeza, complementa até pelo volume de informações, esses detalhes técnicos que você citou aqui. Agora eu vou te falar uma coisa, Valdir, te fazer uma pergunta. Dentre tantos cases de sucesso, né, sua empresa está há 33 anos no mercado, tem situações em que bateu o olho, você já identifica essas oportunidades? Já, Cleiton, já. Isso é muito comum também. Né? É muito comum também. Então, por exemplo, a gente pega o balanço, né, e pega lá o SPED contábil e o ECF. Mas de cara a gente já verifica que tem possibilidade ali. Né? Ou seja, só de você bater o olho, opa, aqui tem oportunidade. Sim. Por exemplo, saldo credor de IPI, na hora você vê. Né? Crédito acumulado de ICMS, às vezes o crédito acumulado não é o crédito simples que está na conta gráfica. Ok. Porque para eu transformar o crédito acumulado, quer dizer, o crédito simples em crédito acumulado, eu preciso fazer todo aquele procedimento, submeter a fiscalização. Depois que o fisco converte para crédito acumulado, ele lança lá no ECREDAC e a empresa pode utilizar. Ou seja, tem um processo aí de auditoria pelo fisco. Pelo fisco. Passa pelo crivo do fisco para autorização. Para autorização, exatamente. Exato. Aí depois a empresa pode usar aquele crédito. Mas de bater o olho você já está vendo ali. Só de bater o olho. Só de pegar o SPED, eu já vejo as possibilidades que tem. E aí é bingo. Sim. Depois eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. E eu até pegar uma situação que me veio aqui, Valdir. Eu tinha um amigo, não sei se cheguei a te apresentar, Dr. Walter, que Deus o tenha, na pandemia nós o perdemos. Também é um especialista em créditos, mas ele faz mais a revisão, ele não vai para a linha do ressarcimento, eles não iam para a linha. Né? A empresa continua, tudo mais, mas... E eu lembro que ele me contou um case que ele sentou numa mesa de reunião, era uma empresa que fazia muita importação, e o cara é um super vendedor ali, raro, nato, dos que eu acompanhei, é o melhor, e muito conhecimento pela bagagem, empresa de muitos anos também. E numa das reuniões ele pediu, o diretor financeiro falou, te contrato, doutor, mas eu preciso que você me traga um case, uma situação aqui hoje. O que você precisa? Você poderia passar a tarde aqui com a gente? Ele pegou, e isso eu falo porque é um case mesmo, tá? Eu participei, depois virou meu cliente aí, uma terceirização fiscal. Ele pediu o processo de importação e as apurações de impostos de determinado período. Você acredita que no processo de importação ele pegou uma apuração do imposto e ele foi lá e identificou essa oportunidade? Então, assim, a experiência te leva a isso, claro, a bagagem, os cases, né, Valdir? Então, o Dr. Walter também, ele infelizmente nós o perdemos, mas ele estava ali do seu gabarito, tão quanto, porque realmente tinha bagagem, esse expertise. Agora vamos falar o seguinte, vamos dividir então em duas pautas. Falamos ali da revisão, que você olha o PIS, COFINS, olha o ICMS, imposto de renda, contribuição social também é importante. Também. Eu vejo que as empresas não olham para essa questão, que eu acredito que tenha muita oportunidade também. Agora vamos trazer aqui para o ICMS-ST, para o ressarcimento e o crédito acumulado. Nós sabemos da complexidade do tema, você já deu um spoiler aqui de que não é simplesmente pegar o saldo credor que você tem na conta fiscal, que foram as compras que você foi fazendo, e aí por algumas razões, às vezes você vende em operação interestadual, a sua alíquota é menor e, portanto, você gera esse crédito acumulado. Mas mediante a complexidade do tema, Valdir, o que essas empresas que geram esse crédito acumulado, elas devem fazer para reaver esses valores? Dá um briefing aqui para nós, eu acho que e qual é o perfil dessas empresas também, acho que é importante. Tá bom. Bom, Cleiton, as empresas comerciais atacadistas, ok. Bom, elas têm uma possibilidade de ressarcimento de ICMS-ST, que é a substituição tributária,
Quando ela compra a mercadoria de dentro do Estado e vende para dentro do Estado, então ela não gera mais crédito porque o imposto já está pago. Ok. Né? Ok. Agora, se ela comprou a mercadoria dentro do Estado e vendeu, pagou para o fornecedor dela, a ST, e vendeu para outro Estado, então ela pagou 2 vezes o imposto. Então ela tem direito ao crédito próprio, ela já pode fazer direto na conta gráfica, e ela tem Sem direito validação do fisco no primeiro momento? Não precisa validação do fisco. Fica a critério de uma fiscalização. Isso, mas tem que ter a memória de cálculo Perfeito. de como chegou naquele número lá. Exato. Né? Uhum. E do ressarcimento, então ela precisa fazer um controle do estoque de produto a produto, Uhum. né? E aí fazer o quê? Uma movimentação desse estoque, que é o modelo 3, entradas e saídas, custo médio, saldo final, quantidade, de valor, o valor do ICMS próprio, do ICMS ST. Então você tem que ter um relatório, Cleiton, demonstrando produto a produto o quanto foi pago de ICMS ST quando eu vendi para outro estado. Uhum. Qual é a grande dificuldade? Eu comprei esse produto com o código 1. Tá bom. E vendi esse produto com o código 10. Perfeito. As empresas, via de regra, não têm um controle para falar, olha, eu comprei esse produto aqui com o código 1 e vendi pelo código 10. Uhum. E eu posso ter comprado esse produto de vários fornecedores, cada fornecedor tem o seu código. Exato. Né? E eu posso dar saída sempre com o meu código 10, por exemplo. Ok. Então a empresa precisa me dar essa informação para eu fazer um deparo no meu sistema, Uhum. para que eu saia, quer dizer, toda a minha entrada carreie para o produto 10, Uhum. para que quando eu fizer a baixa pela venda, eu sei exatamente quanto teve de ICMS próprio aqui dentro e quanto teve de ICMS ST aqui dentro, de cada fornecedor. O que é a grande dificuldade hoje em dia, as empresas não têm esse controle. Então, o que dificulta muito, né, que a empresa busque o seu direito. Perfeito. Mas aí mesmo com tanta tecnologia, mesmo com os softwares todo em evolução o tempo todo, os SPEDs, as notas fiscais eletrônicas, mesmo assim hoje você ainda encontra muita dificuldade como essa? Sim, ainda é muito comum, Cleiton, é muito comum. Tá. E uma outra grande dificuldade aqui, quando o meu cliente me devolveu a mercadoria, ele me faz uma nota fiscal de devolução com o código dele. Tá. Não com o código meu que saiu. Ah, perfeito. Então, quando entra aqui, ele precisa entrar no meu código, não no código do cliente lá. O que, via de regra, o pessoal não faz. Né? Ou seja, o seu trabalho ainda depende das informações que vêm ali de forma organizada para você justamente amarrar. Exato. Porque o crédito tem que estar atrelado à entrada, seria isso, né? Exatamente, o crédito é atrelado à entrada, às entradas, né? Exato. E aí, pegando então o resumo, Valdir, é mais ou menos assim. O distribuidor, o atacadista, até o varejo também. O varejo tem direito também, mas é de uma outra forma. Tá. Então, por exemplo, eu comprei essa mercadoria com ST, né, e vendi essa mesma mercadoria para dentro do Estado. Então, eu comprei dentro do Estado e vendi para dentro do Estado. Tá, porque aí ele está vendendo balcão, você quer dizer, né? Balcão. Mas se ele tiver no e-commerce... Sim, também. Só que assim, se ele comprou por 10, a base de cálculo da compra era 10, eu vendi por 9, eu tenho ressarcimento. Ok. Se eu vendi por 10, eu tenho complemento. Ah, perfeito. Tá bom? Então, assim, via de regra, o varejo não tem solicitado ressarcimento por conta disso. Que às vezes é maior. Às vezes é maior. Pode dar complemento, no caso. Então, aí a empresa faz o ROT, que é aquele sistema optativo de tributação, né? Regime optativo de tributação, exatamente para não precisar, ou seja, se eu não vou buscar o ressarcimento, mas também não preciso fazer o complemento. Não tem a obrigação de fazer o complemento. Porque se o fizer, se o aderir, aí ele vai ter que pagar se houver complemento. Ele vai ter que pagar. Ele faz no resumo dele, ele faz tudo que eu tenho direito e tudo que eu tenho de obrigação. No final, o relatório me explode o que eu tenho ou ressarcir ou a pagar. Caramba. Então, vamos falar então do atacadista, que aí as oportunidades são maiores. São maiores. Eu, como atacadista, eu compro uma mercadoria, eu pago esse imposto antecipado para o fornecedor. Isso a lei obriga, né? Porque a ST tem esse viés de você centralizar no primeiro da cadeia.
O adquirente, que é o distribuidor, que é o nosso cliente, é o nosso perfil aqui, ele não toma o crédito do ICMS próprio na entrada, ele paga ST antecipado e depois na venda, via de regra operação interestadual, ele vai pagar novamente. Ele paga novamente. Ou seja, eu não falo nem que é uma bitributação, é uma tri, porque você não tomou o crédito próprio, pagou ST antecipado e agora está destacando novamente. Está destacando novamente. Então, para você aí, varejista, ou melhor, Atacadista. distribuidor, atacadista, é muito importante vocês darem uma olhada. Você, inclusive, não fazia parte aqui do rol das questões, ou Valdir, você faz essa análise sem custo? Como é que funciona? A gente faz sem custo inicialmente, né? Depois, claro. Se a gente vê que tem oportunidade, aí a gente faz um contrato com o cliente, aí nós fazemos o trabalho total, né? Legal. E aí, lembrando, pessoal, que o sistema tem que estar bem amarrado, né? Então, você tem que ter esse controle do DEPARA, que hoje é o principal impeditivo aí para você seguir com algumas operações. E eu lembro até, Valdir, que tamanha complexidade desse seu trabalho é um case da minha carteira que você resolveu, que ele tinha o próprio sistema fazia esse trabalho do crédito, que inclusive a princípio estava validada a operação, mas a fiscalização questionou, e o sistema não soube dar esse respaldo. Eu não sei se você vai se lembrar, nós fomos atender essa fiscalização em conjunto, presencial. Pegamos uma fiscal que até ela tinha dificuldade de entender. Você se lembra? Que ele fala, como é que teve essa movimentação? Você tomou o crédito, só que aquela movimentação era para dentro do Estado e, portanto, ela não daria direito a crédito. Salvo engano, foi isso. Tamanha complexidade desse trabalho e a solução que você entrega. É espetacular, né, Valdir? Na verdade, assim, a gente gera o relatório, gera o arquivo magnético para ser enviado para o fisco. Né? O fisco faz a análise dele e depois acolhe o arquivo ou não. Se não for acolhido, então a gente faz o saneamento desse arquivo. Perfeito. E manda novamente. Aí o arquivo sendo acolhido, a empresa pode fazer o crédito na conta gráfica, por exemplo. Perfeito. Mas eu não quero fazer na conta gráfica, eu quero vender esse crédito para fornecedor. Antes podia para não fornecedor, agora só pode para fornecedor. Mudou a legislação. Entendi. Né? E aí o fisco aí precisa fazer uma fiscalização efetiva para poder vender o crédito. Mas pode? Pode. Então, inicialmente, ele acolhe o arquivo e te dá o direito a fazer o crédito na conta gráfica. Tá bom, mas eu já tenho crédito, não vou precisar. Eu quero vender para o meu fornecedor. Porque ele gera muito crédito. Crédito. Então, eu quero vender para o meu fornecedor. Aí a empresa precisa peticionar junto ao fisco para o fisco autorizar a vender aquele crédito fornecedor. Aí é auditado, no caso. Aí é auditado, o fisco audita. Para autorizar. Exato. Aqui nós falamos da ST, mas tem também o crédito acumulado, que já é uma outra especificação, que é aquele crédito que está lá na conta gráfica e as empresas, via de regra, não sabem o que fazer com isso. Qual a solução que você dá para isso? Então, Cleiton, assim, esse crédito acumulado simples, que está na conta gráfica, ele é formado, a formação dele tem que se dar por diferencial de alíquota. Ou seja, eu compro mercadoria a 18 e vendo a 7 para outros estados, por exemplo. Perfeito. Ou mercadoria com isenção, e com uma permissão de manutenção do crédito. Ou seja, você pode tomar o crédito, mas sua saída é isenta, por exemplo. Exatamente, mas eu tenho que ter a permissão para manter o crédito. Exato. Ou eu importo mercadorias, eu pago no 18% no desembaraço e vendo para outros estados a 4%. Perfeito. Então também acumulo o crédito. Né? Então, assim, a acumulação de crédito só pode se dar por esses 3 fatores. Diferencial de alíquota, venda isenta, né? Ou redução de base de cálculo, por exemplo. Tá? Aí, acumulou esse crédito, a empresa tem o direito de pleitear junto ao fisco esse crédito. Ou seja, tem um saldo simples na conta gráfica, quero transformar em crédito acumulado. Transformei, maravilha. Bom, o que eu faço com esse crédito? O fisco autorizou. Eu posso comprar imobilizado, posso comprar insumos, pagar a conta de energia elétrica, se é a indústria, e posso pagar o ICMS do desembaraço da importação. Perfeito. Então a empresa que aí já é fluxo de caixa. É fluxo de caixa. A empresa que é costumeiramente importadora, então ela tem esse crédito para poder pagar o ICMS do desembaraço, por exemplo. E não precisa vender com deságio. E não precisa vender com deságio. Exato. Né? Então, a venda também do ICMS já é uma história à parte também. Ou seja, o fisco autorizou eu usar. Poxa, eu não tenho como usar. Eu quero vender para terceiros. Também é um novo processo que a fiscalização vai analisar
Aí o próprio secretário da Fazenda é que vai autorizar a transferência para o fornecedor. Ou seja, as importadoras, então, elas lidam melhor com essa situação porque não tem deságio na venda, não tem, obviamente. Exatamente. Não tem auditoria para passar pelo crivo, demora, etc. Você já paga. E não precisa que o secretário da Fazenda autorize, é automático. É fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Então, N oportunidades que tem as empresas de uma forma em geral. Indústria e o comércio atacadista e o lucro real, o lucro presumido. Né? Porque tem, assim, o Cleiton, uma gama de possibilidades. Olha isso. Né? E às vezes as pessoas pensam que as oportunidades estão limitadas só a um ICMS, só a um IPI. A gente já falou aqui de diversas situações, diversos segmentos. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Uma loucura. Quer dizer, no imposto de renda, um exemplo clássico aqui que eu dou. Muitas empresas deixam de fazer a provisão de férias e 13º salário, que é uma provisão dedutível. Perfeito. Muitas empresas não contabilizam adequadamente a depreciação. É verdade. Que também é dedutível. Né? E muitas provisões que poderiam ser dedutíveis, por exemplo, que aquilo que faz parte da essencialidade do produto, pode fazer a provisão. Então, assim, existem muitas possibilidades que as empresas não adotam. Ou seja, traga a apuração que você faz análise. Aí você dá os SPEDs que eu vejo tudo. É o camisa 10 aí. É o Ronaldinho Gaúcho dos tributos. Agora, te falar uma coisa, como você lida com essa questão do parceiro contábil? Eu imagino que ele seria uma porta de entrada, um entrave, né? Como você lida isso? Eles são receptivos? É caso a caso? Porque eu imagino que eles têm ali um receio também de serem questionados, né? Muitas vezes não lidam com essa questão de que é um trabalho complementar, etc. e tal. Cleiton, o contador é um parceiro nosso sempre, né? Porque é o seguinte, por exemplo, o crédito acumulado não faz porque tem que ter sistema próprio para isso. Exato. Ressarcimento de ST, o contador não faz porque também não é a atividade dele. Agora, na revisão tributária, quando que o contador é nosso parceiro? Quando ele recebe um cliente novo. É verdade. Aí o cliente novo, aí a empresa fala, eu queria fazer uma revisão do passado para ver como é que foi. Então, o contador é nosso parceiro nesse caso, quando ele recebe um cliente novo. Ele já leva uma oportunidade. Já leva uma oportunidade, exatamente. Agora, fora isso, na revisão tributária, aí eu nunca aconselho o próprio parceiro a gente fazer algum trabalho em conjunto. Ou ele tem ali uma forma de lidar com isso transparente com o empresário, de levar toda essa burocracia, esse tanto de legislações por dia útil e tal, e também isso não está em contrato, você fazer a auditoria, então, claro, caso a caso, vai ter cliente que vai chiar, então tudo mais, mas eu acho que hoje, tamanha complexidade, acho que o próprio empresário ele está lidando melhor com isso, ele está entendendo essa necessidade. E aí você faz o trabalho, faz o relatório, você auxilia esses profissionais a lançar nos campos corretos, porque aí é outra questão, é o final ali, de como fazer. Então a gente dá como fazer o lançamento, o dispositivo legal. As notas que você levantou. As notas, gera um relatório, né, demonstrando nota a nota, o número da nota, a chave eletrônica da nota, a data, o valor da nota, o valor do item da nota, o ICMS, IPI, PIS, COFINS, enfim, a gente dá todo o parâmetro para a empresa, mostrando onde ela deixou de tomar o crédito, e aí aquele relatório ela guarda para 5 anos, né, para eventual fiscalização. É legal. Né, para demonstrar que o crédito que a gente tomou é verdadeiro. Ou seja, não é tese, é um trabalho ortodoxo, não estamos falando aqui em suposições, isso geralmente também é passado pelo crivo do próprio contador, que ele é o responsável técnico, que vai assinar essas obrigações. Agora, caminhando para linhas finais, Valdir, nós tivemos um case recente, né, de uma empresa do interior de São Paulo, uma importadora. Quer falar um pouquinho sobre esse case, sem entrar no mérito? Quer falar ali quais foram essas oportunidades? Estava muito voltada essa questão também do enquadramento da operação, dessas notas, desse insumo. Fala um pouquinho para a gente. Então, essa empresa, né, Cleiton, ela tinha uma demanda lá que era estava pagando imposto e não sabia se o que estava pagando estava correto. Ela queria dar uma olhada para verificar oportunidades. Sim. Aí nós verificamos que na nossa revisão, créditos de, por exemplo, comprava combustível, que era material intermediário. Exato. Combustível para máquina, né?
E como o combustível ele vem na nota fiscal como ST, então o imposto não tá dentro da nota, ele não tá demonstrado na nota. Uhum. E a empresa então não tomava esse crédito porque não estava na nota. Perfeito. Então, esse é um caso também muito comum de não tomada de crédito. Então a empresa tem o direito de tomar esse crédito sim, se for óleo diesel, por exemplo, em São Paulo seria 12%, se for gasolina 25%, se for álcool 12%, enfim. Muita grana envolvida. Está muito dinheiro envolvido. Aí a questão, por exemplo, também, Cleiton, do material de uso e consumo fabril, que a empresa não tomou crédito porque entendeu-se que como a empresa faz a classificação, a contabilidade recebia aquilo, não posso tomar porque é material de uso e consumo. Perfeito. Mas é material de uso e consumo da fábrica. Tem direito ao crédito de PIS, COFINS, né? De IPI, se for o caso. E nós estamos falando de quanto nesse case, Valdir? Nós estamos falando de R$2 milhões, né, Cleiton? 2 milhões de reais. Uau. Então, assim, o que a gente tem apurado, Cleiton, em média, é de R$2 milhões. Em média. Eu tenho um outro exemplo, também um case, mas aí a empresa não quis fazer. E aí eu até entendi o direito dela. É uma empresa de usina de açúcar e álcool, em outro estado, não em São Paulo. Ela comprava a cana, que é um insumo para ela, e ela moe a cana, até faz o álcool e aí depois vende. Só que, então, para PIS e COFINS, a cana é um insumo. Só que ela compra de pessoa física. Não tem direito a crédito. Exato. Agora ela compra de pessoa jurídica. A pessoa jurídica vendedora tinha que destacar o imposto. Porque quando no caso do PIS e COFINS, quando a usina ou a empresa da cana-de-açúcar vendeu para a usina, e se a usina é lucro real, então a vendedora precisa destacar o imposto e a compradora tomar o crédito. Sim. Nesse caso específico, estamos falando aí de R$20 milhões de crédito não tomado. A vendedora era do mesmo grupo da compradora. Tá bom. Então, a compradora teria direito ao crédito independentemente da vendedora não ter pago o imposto, o destaque do imposto. Só que como era do mesmo grupo, a empresa compradora decidiu não tomar o crédito para não complicar a vendedora, que era do mesmo grupo. Sim, caramba. Então, assim, a gente crédito entendeu... Existia, né? Crédito existia. A gente entendeu, a gente tinha um contrato fechado com eles, a gente respeita a decisão da empresa, sim. Porque no nosso contrato a gente fala, o nosso honorário é devido depois que a empresa... Da tomada, né? Depois que a empresa aceitou o crédito que a gente apresentou. Perfeito. Né? Então, nesse caso específico, como ia comprometer a vendedora, que era do mesmo grupo, então a empresa não fez o crédito e a gente também não cobrou da empresa. Perfeito. Nossa, muitos então cases. São muitos cases, né? Tem muitos casos, e aí a gente respeita sempre a decisão da empresa. A gente nunca impõe. Caramba, Valdir. Que trabalho incrível, meu amigo. E o nosso tempo aqui, eu estou até olhando aqui como passa. Passa, a gente nem percebe. Chegou agora, parece que faz 5 minutos. Estamos caminhando para 1 hora de podcast. Valdir, eu queria que você falasse um pouquinho, então, das suas mídias, fala um pouquinho da Conap, fala dos seus projetos. Fica à vontade aqui, antes de eu fazer o agradecimento final. Mas de antemão, mais uma vez, gratidão. Aí você é um exemplo, uma referência para nós lá no escritório, e então passo as considerações finais para você, meu amigo. Obrigado, Cleiton. Obrigado pelo convite mais uma vez. Você é um cara de sucesso, você é um cara brilhante, tem futuro gigante pela frente aí, tem uma estrada tranquila para percorrer, com sucesso garantido, tá? Por tudo que você faz, para todas as suas propostas, a sua seriedade, o trato com o seu cliente, que é muito legal. Eu já pude perceber isso. A tranquilidade que você passa para o teu cliente no trato com ele. Tá? Então, a nossa trajetória, como eu falei, a Conap existe há 33 anos. Quando eu saí de uma grande organização, eu era contador, tinha 120 funcionários, aí me pediram 50% da minha folha por diminuição de custos e tal. Eu falei, bom, ok. Aí, o que eu fiz? Eu saí da empresa, falei, não quero, eu saio, vocês decidem o que vocês querem fazer daí para frente. Aí eu montei uma grade de cursos, fui na Fiesp, e a Fiesp gostou, e a Fiesp me vendia. Então eu viajei 2 anos no Brasil todo, dando cursos de Porto Alegre a Manaus, por exemplo, dando curso sempre na área tributária.
imposto de renda. Os cursos hoje você continua, ou Valdir, ou não? Não tenho mais feito palestras, né, nem cursos. Faço sempre no escritório os meus vídeos e tal. A gente tem lá um canal. Fala um pouquinho do YouTube. Então, a gente tem um canal no YouTube, onde a gente grava um vídeo por mês. E sempre a gente foca nesses assuntos que nós tratamos aqui. E a gente faz cada caso específico. A gente tem 50 vídeos mais ou menos publicados. Eu já vi, é muito interessante, porque você vai no cerne da questão, né? Você pega um caso prático e você vai lá. Exato. E qual que é o canal do YouTube, Valdir? É o @canal Conap 607. Conap 607, pessoal. Acessa aí. Também segue lá, compartilha, dá o seu like. E, Valdir, eu quero receber aqui as suas palavras finais. Recebo com muita honra, muito orgulho, porque é vindo de uma referência, realmente, pessoal, é algo que toca. Então, mais uma vez, obrigado de coração pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. É reta final, tem empresas que vão precisar trabalhar essa questão da recuperação, porque a reforma está aí. Talvez você que esteja com alguma dessas oportunidades que foram tratadas aqui, pode prescrever, aliás, pode perder, no caso. Então, agora é a hora, né, Valdir? Então, é a hora. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Foi incrível esse podcast. Como eu disse lá no começo, aí tá igual o Faustão aqui, só fera, meu. E mais uma vez, obrigado. Compartilha aí. Pessoal, faça seu comentário, dê o seu like aí, traga a sugestão de temas que para fazer parte desse seleto grupo aqui de empresários, que traz cases, traz histórias. Então, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Então, eu que agradeço sempre, imensamente também para você, sucesso sempre. E sou seu fã, eu estou sempre assistindo os teus vídeos aqui. Tá? Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Cleiton. Prazer estar com você, viu? Até a próxima. Satisfação. Um abração.